boa noite, obrigado pela presença de todos. Eu tenho a satisfação de convidar o vereador Marquinho Amaral para que assuma a presidência da mesa de autoridades desta sessão solene. Convido também para a composição da mesa a professora doutora Helena Maria do Carmo Antunes, secretária municipal de Administração e Gestão do Pessoal, representando neste ato o prefeito municipal Paulo Altomani. O nosso convite também para João Miller, representando o deputado federal Newton Lima. Convido também Alfredo Mapei Neto, presidente da Associação Comercial Industrial de São Carlos. Suzana Flores, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora. Diana Cury, ex-presidente da Câmara Municipal de São Carlos e autora da lei que propôs este prêmio que será entregue hoje. Lívia Célia Bonadil Coelho, presidente da Uniodonto e também irmã de uma das homenageadas. O vereador Rodson Magno, presidente do CEPAM, representando Lobe Neto. E Vera Meira, gerente de relacionamento da Natura. Com a citação de Vera Meira, nós já iniciamos agradecimentos e registros das demais pessoas presentes. Eu peço neste momento aos vereadores Laide, Bragato, Eduardo e Roselei para que conduzam até este plenário as homenageadas desta noite. A mulher empreendedora do ano, Sueli Aparecida Roque Sala. Mulher empreendedora homenageada, Wanda de Fátima Souza. E mulher empreendedora emérita do ano, Neuza Ivete Bonadio. Registramos e agradecemos mais uma vez Vera Meira, gerente de relacionamento da Natura, Alessandra Bonadio Lopes da Fonseca, filha da homenageada Neuza Bonadio, Annelise Gilwer, da Vila Darte e também do Conselho de Mulheres Empreendedoras, Adriana Bonadio, filha de uma das homenageadas, Marilda Santos, das Mulheres Empreendedoras do Conselho da Mulher Empreendedora, Leisa Olaio, também do Conselho da Mulher Empreendedora e já recebeu o título de Mulher Empreendedora Emérita em 2012. Também Amaro Júnior pela Encena Produções, Juliana Tomasi, revista Juliana, Júlio Roberto Cardoso, esposo da homenageada. E as demais pessoas, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Eu aproveito que os componentes da mesa estão em pé e solicito aos demais para que, por favor, também fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
Boa noite a todos. É com satisfação que a Câmara Municipal recebe cada um de vocês nesta noite para podermos realizar uma sessão solene, conforme determina a lei municipal, de autoria da ex-presidente desta casa, professora Diana Cury, que honrou e dignificou por alguns anos o seu mandato como vereadora nesta casa e deixou, eu sempre digo isso, ótimos frutos para a nossa cidade. Um deles é a realização dessa sessão que a Câmara muito se orgulha de poder realizar todos os anos em homenagem às mulheres da cidade de São Carlos empreendedoras. É com imensa satisfação que eu declaro aberta a sessão solene de entrega dos títulos de Mulher Empreendedora do Ano a Sueli Aparecida Roxala, Mulher Empreendedora Homenageada do Ano Wanda de Fátima de Souza e Mulher Empreendedora Emérita do Ano
Neuza Ivete Bonadil. Quero, nesse momento, transmitir a palavra ao orador oficial desse órgão legislativo no dia de hoje, a minha querida companheira, vereadora, vice-presidente desta casa, Laíde das Graças Simões, que saudará, em nome da cidade de São Carlos, as nossas queridas homenageadas desta noite. Tá ligado. Boa noite, vereador Marquinhos Amaral, presidente desta casa, todas as autoridades já mencionadas pelo protocolo, homenageadas, familiares, senhoras e senhores, boa noite. Com muita alegria, venho a esta tribuna para saudar a mulher empreendedora do ano, Sueli Aparecida Roque Sala, a mulher empreendedora homenageada do ano, Wanda de Fátima Souza, e a mulher empreendedora emérita do ano, Neuza Ivete Bonadil. Esse é um momento muito especial e de grande significado para todos nós. O momento em que o poder público torna oficial uma justa homenagem. Um reconhecimento merecido às mulheres que representam a força de trabalho e o espírito realizador da mulher são-carlense. Quero iniciar minha fala citando uma frase da querida Sueli Aparecida Roque Sala, a mulher empreendedora do ano. Ela disse: acredito que quando temos um sonho e lutamos por ele, conseguimos realizá-lo, pois para Deus nada é impossível, e se Ele me guiou até aqui, é porque estou no caminho certo. Eis, meus amigos, o sentido dessa solenidade: enaltecer o exemplo de mulheres realizadoras, capazes de transformar sonho em realidade. Mulheres de muita garra, determinação e crença na concretização de seus ideais. Sueli Aparecida Roque Sala, a mulher empreendedora do ano, nasceu em uma família de sitiantes e aos 7 anos já trabalhava ajudando seus pais e irmãos na roça. Assim, permaneceu até os 19 anos, quando se casou e foi morar com a família do marido, convivendo então um total de 13 pessoas na mesma casa, de onde o casal se mudou no ano seguinte, quando nasceu a primeira filha, Aline. Trabalhavam na roça, plantavam banana, mandioca, criavam frangos caipiras e vendiam ovos para garantir o sustento da família. Sueli também vendia produtos da Avon, de uma tia que morava na cidade. Era um período em que a venda de produtos agrícolas ajudava na renda da casa, sendo que muitas vezes eram trocados por produtos como roupas, sapatos, utensílios domésticos, vendidos por um mascate. Aos 23 anos, teve sua segunda filha, Kelly, e 3 anos mais tarde surgiu a oportunidade de vir para São Carlos, buscando uma nova vida num lugar onde as coisas foram mais difíceis do que ela imaginava. Sueli só possuía a 4ª série, então arrumou um trabalho como empregada doméstica e matriculou as filhas então com 7 e 4 anos de idade numa creche. Para aumentar a renda, começou a fazer tapetes para vender. Voltou a revender Avon. Iniciou a venda de produtos da Natura e lingerie, sempre pensando em novos planos para o futuro. Com muito esforço, Sueli e seu marido conseguiram pagar a escola particular para as 2 filhas, do primeiro ao 3º colegial, época em que Sueli animou-se a retornar aos estudos e concluiu a 8ª série do período noturno. Mais tarde completou o 3º colegial. Depois que as filhas já estavam encaminhadas, Aline passou no vestibular e ingressou no curso de farmácia bioquímica na Unesp de Araraquara. E Kelly, depois do colegial, fez vários cursos e começou a trabalhar. Houve um momento em que, além do emprego como doméstica e da venda de produtos, Sueli também passou a trabalhar aos domingos, num restaurante para completar a renda da família. Quando tinha um tempo, adorava ler um livro para aprender
mais ou simplesmente costurava roupas para se distrair e também aprender um outro ofício. Fez alguns cursos e logo surgiu a oportunidade de ser uma consultora orientadora da Natura, função na qual despertou para a possibilidade de ir em busca de seu sonho. Decidiu que queria trabalhar com festas e eventos. Buscou informações junto ao SEBRAE e encorajou-se ao abrir uma empresa no seu nome. Foi uma decisão acertada e lá se vão 5 anos que trabalha também como CNO na Natura e 2 anos que trabalha como empreendedora individual. Sueli está sempre se renovando e hoje conquistou mais uma etapa na sua vida. Apresenta em um programa de TV um quadro chamado Organizando Sonhos com Sueli Sala. Nesse quadro, entrevista profissionais da área de festas e eventos e se sente muito realizada. Seu sonho é se tornar uma grande empresária, luta por este sonho desde os 7 anos, pois desde pequena não lhe faltou vontade para lutar e trabalhar ao lado de seus pais e irmãos. A mulher empreendedora do ano tem os olhos no futuro e muita disposição para alcançar novos patamares de sucesso em sua vida. Além da frase que citei no início de minha fala, a Sueli também disse: tenho fé e acredito que cada passo que dou é guiado por Deus. Desde as marcas deixadas naquela roça há tantos anos, até as marcas deixadas hoje no coração das pessoas que passam pela minha vida e tanto me ajudam a crescer. Possui igualmente a marca de determinação e de força de vontade para buscar um futuro melhor, a trajetória da mulher empreendedora homenageada do ano, Wanda de Fátima de Souza. Nascida na cidade mineira de Campestre, filha de Lázaro Dalísio de Souza e Josefina Machado, ela veio para São Carlos com 1 ano de idade. Cursou até a 4ª série do ensino fundamental, perdeu o pai aos 9 anos e então passou a cuidar de seus irmãos menores. Após trabalhar como doméstica, Wanda ingressou na Companhia de Fiação de Tecidos São Carlos, antiga Tecidão, permanecendo na empresa por 5 anos e indo trabalhar em seguida na Lápis João Faber. Aos 19 anos, casou-se e teve um filho, Marcelo Paulo, que com 2 anos acompanhava a mãe no trabalho. Nesta fase, Wanda trabalhava de faxineira em bancos e depois passou a trabalhar em casas particulares e seu filho ainda a acompanhava. Pouco tempo depois, iniciou atividade comercial com uma confecção e vendia os produtos como sacoleira. Sentindo a necessidade de uma papelaria no bairro, em 1991 inaugurou a papelaria Carrossel, em sua própria residência, que mais tarde passou a ser sede da empresa. Em pouco tempo, para atender a demanda dos clientes, Wanda decidiu aumentar o mix de produtos, vindo a acrescentar na papelaria brinquedos, presentes e roupas em geral. E assim mudou de papelaria para Carrossel Modas. Atualmente a loja dispõe de 600 metros quadrados, divididos em setores, onde o cliente pode encontrar presentes em geral, produtos de papelaria, calçados masculinos e femininos, brinquedos, perfumes e o carro-chefe da loja, toda a linha de confecção masculina, feminina e infantil. Nesses 22 anos, Wanda esteve focada em priorizar o atendimento ao cliente como missão da empresa, sendo responsável direta pelo treinamento das vendedoras. Por seu turno, a mulher empreendedora emérita de 2013, professora Neuza Ivete Bonadio, é um exemplo de determinação e muita competência para alcançar seus objetivos. É uma pessoa com atuação reconhecida por toda a comunidade são-carlense,
que acompanha a sua caminhada de sucesso, permeada de ações de grande alcance social. Nascida no dia 9 de fevereiro de 1940 em São Carlos, Neuza cresceu convivendo com amigos do centro da cidade onde morava, da periferia onde moravam seus avós maternos e da fazenda onde moravam seus tios e avós paternos. Cursou a escola primária no Instituto de Educação Dr. Álvaro Guião, escola modelo de projetos educacionais. Da quinta série ao curso de magistério, estudou no Colégio São Carlos. Sempre boa aluna, voltada para os problemas dos menos favorecidos e também de crianças, naquela época chamadas de excepcionais. Se interessava pelo assunto, já que em sua família havia alguns casos. Formada em 1957, foi trabalhar como secretária nas indústrias Pereira Lopes. 4 anos depois, percebeu que não se enquadrava nessa tarefa. Foi na Escola Estadual de Primeiro Grau, Coronel Paulino Carlos, que descobriu que seu ideal era recuperar e acompanhar a aprendizagem de crianças com dificuldades. Estimulada pelas mães das crianças, Neuza procurou o então prefeito de São Carlos, Antônio Adolfo Lobe. Contou seu sonho de fundar uma escola de recuperação e foi prontamente atendida. Como dizia o professor Lobe, seu sonho é um sonho que ninguém pode deixar de oferecer o possível e o impossível para realizá-lo. Começou então a busca de alunos, além daqueles que já estavam fazendo parte da classe. A realidade dessas crianças lhe foi mostrada como tristes histórias, já que algumas delas eram presas por correntes aos pés da cama, ou viviam em compartimentos fechados, que eram abertos apenas para lhes oferecer alimentação. Eram os casos considerados severos, pois naquela época havia uma classificação dos deficientes como educáveis, treináveis e totalmente dependentes. Esses últimos carregariam essa história como destino imutável. Começaram os atendimentos e logo muitos outros casos foram aparecendo e muitas pessoas se agregavam a esse trabalho. Com Neuza, desde o início, estava a professora Ivalda Daltri Guimarães. Com elas estavam muitas pessoas que acabaram por decidir a criação de uma associação de apoio que se chamaria, como muitas outras que já existiam no Estado e no Brasil, APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E a solidariedade foi incomparável. Empresários, homens de negócio, pais e amigos engrossavam as fileiras e contribuíam financeiramente para preencher as necessidades. O trabalho foi árduo, pois a discriminação era visível e forte. Os próprios pais escondiam seus filhos, não permitindo sua convivência com a sociedade, mas os resultados eram efetivos e o interesse das pessoas foi crescendo, até o dia em que, após muito sacrifício, foi aprovada a construção do prédio, que hoje existe nas imediações do Trevo. A pedra fundamental foi colocada pelo governador do estado na época, Laudo Natel. Como o prédio estava sendo construído no terreno de propriedade do senhor Pedro Fialdini, como também a maior parte das doações e tendo sido confiscados os bens desse empresário pelo governo, o prédio também foi arrolado. Mas a APAI continuou, e Neuza Bonadil também, agora tentando responder a uma pergunta cada vez mais preocupante. Se os alunos da APAI são os portadores de deficiência severa, os outros onde estão? Foi então que Neuza decidiu ir à busca da segunda parte de seu sonho: instalar salas de educação especial nas escolas estaduais e assim desenvolver um trabalho com deficientes educáveis. 2 salas foram criadas pela diretora da escola, professor José Juliano Neto, senhora Aparecida Martins.
Foi realizada a seleção dos alunos, pois naquela época só podia frequentar as classes especiais quem tivesse um QI, quociente intelectual, de 50 a 75. Os testes ditavam as regras, o que deixava a professora Neuza indignada, pois seu pensamento era contra esses testes de medida como um fim. Ela acreditava que esses resultados deveriam ser um ponto de partida e através deles se pudesse elaborar planos eficientes que permitissem a melhoria da qualidade de aprendizagem. Continuou a luta contra a discriminação, pois mesmo na escola regular, com crianças deficientes educáveis, na porta se lia sala especial. Tudo isso incomodava muito. O tempo passou e o descontentamento da professora continuava cada vez mais forte, até que um dia, com o apoio do diretor Vanderlei Costa e da professora Elizabeth Silva, foram dissolvidas as classes especiais e os alunos foram colocados de acordo com suas competências em outras salas regulares da própria escola. É necessário dizer que não se podia ultrapassar o número de 2 alunos especiais em cada sala. Era o início do programa de inclusão social. Nesse mesmo ano foi implantado o PROFIC, Programa de Formação Integral da Criança, organizado pela Secretaria da Educação do Governo Estadual de Franco Montoro, com o apoio incondicional do secretário de Educação, Dr. Pinotti. O programa veio a calhar, aproveitando essa premissa de formação integral da criança. Iniciou-se um trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de São Carlos, através dos cursos de enfermagem e terapia ocupacional. E assim ficou. A Escola Estadual de Primeiro Grau Professor José Juliano Neto passou a ter aulas em período integral, sendo o primeiro período dedicado às aulas regulares em salas regulares e o segundo como apoio às crianças, atendidas em oficinas de arte, educação física, música, educação artística, além do atendimento especializado que oferecia suporte psicopedagógico para as salas de aula com suas matérias acadêmicas. A equipe psicopedagógica, organizada nessa escola, atendia de forma itinerante, uma vez por semana, outras escolas estaduais de primeiro grau da cidade. Sua proposta estava alicerçada na complementação pedagógica, trabalho que estimularia a criatividade, atenção, habilidade motora e o ritmo. Ao mesmo tempo, na prefeitura foi organizada uma equipe itinerante com profissionais especializados como psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos e outros especializados em teatro, dança, educação artística, equipe essa que tinha sua atuação em todas as EMEIs e creches da prefeitura. 1 ou 2 dias por semana atendendo as crianças de educação infantil de 0 a 6 anos. E no horário oposto, elas eram atendidas na EMEI João Jorge Marmorato. É necessário também salientar que todos esses profissionais, embora especialistas, estavam atuando na rede como professores em sala de aulas regulares. Portanto, não houve necessidade de contratação de novos profissionais. Sendo assim, não apresentava ônus para os cofres da prefeitura. Em parceria com as universidades na área de saúde, como enfermagem, foi realizado um trabalho de prevenção e atendimento junto à maternidade e aos postos de saúde com mães e bebês em situação de risco. Portanto, estava iniciado o primeiro trabalho de inclusão e de prevenção realizado em São Carlos, pioneiro também em nível de estado e do país. Por esse motivo, os coordenadores do projeto, Neuza Ivete Bonadil e Paulo Migliato, foram convidados para a apresentação desse projeto no Congresso Nacional de Brasília, no ano de 1984, com total apoio do então prefeito Daione de Mello, em sua primeira gestão, e de Lobe Neto, deputado estadual.
A partir de então, diversos estados convidaram Neuza para proferir palestras sobre o assunto e também muitas cidades do estado de São Paulo, entre elas Batatais. Já com sua APAI, em parceria com 7 escolas públicas estaduais, atendendo alunos em inclusão em salas regulares. O sucesso desse trabalho se deve ao apoio incondicional de sua presidente, Carmen Sestari. Em paralelo a todas essas realizações, sempre esteve o Colégio Mundinho Nosso, de propriedade de Neuza Ivete Bonadio, atendendo desde sua fundação há 38 anos o projeto de inclusão de crianças com necessidades especiais, com muito êxito em seus resultados. No ano de 2004, ao conhecer o trabalho especializado de Neuza, o padre Aguinaldo Soares de Lima a convidou para participar do PROVIM, Programa Vida Melhor, realizado pelos salesianos, atendendo 250 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, em situação de risco social. Ali, Neuza realizou um curso de capacitação de profissionais, envolvendo professores e coordenadores com o objetivo de prepará-los para desempenhar tarefas interdisciplinares com enfoque também no trabalho da transversalidade, proporcionando oportunidade aos alunos de um preparo para uma vida melhor, assim como pede o programa. Esse trabalho vinha sendo realizado para atender as crianças no horário oposto ao das escolas regulares e nesse período eram realizadas as tarefas de casa. Ao assumir essa coordenação, Neuza propôs uma mudança de olhar. Assim todos poderiam refletir sobre os resultados desejados. Chegaram à conclusão de que tudo seria diferente se o grupo organizasse um programa de atendimento que envolvesse a arte como ferramenta para se chegar a resultados mais efetivos, mudança no sentido da vida e preparo para a cidadania. Assim, as matérias acadêmicas como matemática, linguagens, história, geografia seriam trabalhadas através da música, do teatro, do desenho e da fotografia. Assim foi feito e o resultado foi melhoria do comportamento das crianças dos salesianos na escola em família e ganharam também, além da tranquilidade, um conhecimento rico em conteúdo e vivências. As famílias também são atendidas e acompanhadas com reuniões mensais de esclarecimento de vida e interação entre cônjuges, filhos, familiares e comunidade. Mais uma vez, através do trabalho incansável de Neuza Bonadio, podemos ver as famílias, as crianças e os profissionais crescerem enquanto seres humanos responsáveis por si e por tudo que os rodeia. Abraçando esta ideia, o Dr. Abílio Diniz pediu que organizassem sua fazenda em São Carlos um trabalho nos moldes que vinha sendo desenvolvido no Colégio Mundinho Nosso. Esse atendimento seria para os filhos de seus funcionários. Neuza organizou o trabalho desde a montagem das salas até a proposta pedagógica, e assim se concretizou mais um sonho. Inspirada, produziu esses versos que traduzem sua caminhada vitoriosa. Batia no coração de alguém, há 38 anos atrás, um sonho de juventude, transformar um casarão com muito verde e amor, pintado de muitas cores, em um castelo encantado, que abrigasse muitos sorrisos, muitos pezinhos no chão, muitas mãozinhas pequenas marcando as nossas vidas e demonstrando para o mundo quanto vale a educação. As mãozinhas tão presentes, estampadas na parede e em nosso coração, como uma escalada das vidas que aqui estão, esse sonho tão pequeno como uma aquarela foi tingindo nossas vidas, foi montando uma tela, está aí nossa história com o perfil que se queria, fantasia, alegria, muito verde e emoção, assim é o Mundinho Nosso. Em sinal de nosso reconhecimento às conquistas e ao exemplo das homenageadas desta noite, peço que
que nesse momento façamos uma salva de palmas às homenageadas. Sueli Aparecida Roxala, Wanda de Fátima de Souza e a Neuza Ivete Bonadio, mulheres verdadeiramente empreendedoras. Parabéns a todos, muito obrigada pela atenção, uma boa noite. Com a palavra o presidente da CISC, Alfredo Maffei Neto. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Marquinho Amaral. Cumprimentando o presidente, quero cumprimentar todas as autoridades já citadas pelo protocolo, cumprimentar todos os presentes e dar um cumprimento especial às empreendedoras homenageadas. Também faço questão de agradecer à Câmara Municipal por estar sempre conosco, homenageando membros de nossa categoria. É com grande satisfação que parabenizo Sueli Aparecido Roxala, eleita a Mulher Empreendedora do Ano, Wanda Fátima de Souza, Mulher Empreendedora Homenageada do Ano, e Neuza Ivete Bonadio, Mulher Empreendedora Emérita do Ano. Sem dúvida, são mulheres com muita garra e espírito empreendedor. Fico muito satisfeito em poder falar sobre o potencial das homenageadas e de tantas outras mulheres que conquistaram independência, avançaram no mercado de trabalho e subiram degraus na carreira e na política. Nos últimos tempos, as mulheres têm avançado em território que durante um passado não muito distante era dos homens, o empreendedorismo. Estudo inédito do SEBRAE, intitulado As Mulheres Empreendedoras no Brasil, revela que entre 2001 e 2011, o número de mulheres donas do próprio negócio aumentou em 21%, mais que o dobro do crescimento verificado entre os homens. O estudo do SEBRAE mostra ainda que as empresas comandadas por mulheres estão se mantendo mais no mercado. Na última década, subiu de 48% para 54% a taxa de empreendedoras com negócio em atividade há mais de 5 anos. Por outro lado, considero esse título extremamente importante, porque incentiva as mulheres empreendedoras a se engajarem em atividades filantrópicas, foco principal do Conselho da Mulher Empreendedora do município, que conta com apoio permanente da CISC. O Conselho da Mulher Empreendedora promove constantemente eventos diversificados, visando angariar fundos às pessoas carentes e a entidades assistenciais da cidade. Além disso, ele apoia ações na área de educação e cultura, auxilia no desenvolvimento de atividades cívicas e proporciona a renovação dos conhecimentos das suas integrantes. Ou seja, são mulheres se unindo para melhorar a situação dos menos favorecidos e para discutir temas relacionados ao empreendedorismo. Aproveitando, cabe lembrar que a CISC e o Conselho da Mulher Empreendedora estão apoiando nesse mês a campanha Outubro Rosa, desenvolvido pelo Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano e a Prefeitura Municipal. Sem dúvida, uma iniciativa importantíssima de conscientização e prevenção ao câncer da mama e que será um grande sucesso em São Carlos, assim como já o é em tantas outras cidades do Brasil e do mundo. Parabenizo as homenageadas e todas as mulheres empreendedoras de São Carlos. Boa noite, muito obrigado. Com a palavra, a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora de São Carlos, Suzana Flores. Boa noite ao vereador Marquinho Amaral, presidente da Casa, as autoridades presentes.
as homenageadas e a todos que estão aqui. Queria parabenizar a Sueli, Wanda e Neuza por essa homenagem. Também falar que pode se sentir muito honradas, porque esse ano a gente teve uma lista de 17 mulheres indicadas para serem homenageadas aqui. Então, dentro do grupo do Conselho, a gente fez a indicação, foram 17 empreendedoras do município indicadas, e dessas 17 a gente teve que fazer a votação para tirar somente 3, que são vocês. Dentro das atividades que o presidente da CISC mencionou que o Conselho faz, a gente está trabalhando arduamente esse ano, né? Já fizemos vários trabalhos filantrópicos, doação ao Banco de Leite, doação de produtos de higiene a algumas entidades. Trabalhamos também para que as mulheres empreendedoras de São Carlos se inscrevessem no Prêmio Sebrae Mulher de Negócio, e pelo 2º ano consecutivo conseguimos uma inscrição de 21 empreendedoras aqui na região. Isso é um número considerado elevado e que coloca a cidade de São Carlos em destaque pelo número de empreendedoras participantes, né? Realizamos também o nosso 4º encontro de negócios, faz uma semana, que teve muito sucesso, que no próprio evento a gente já teve concretização de negócios e parcerias, que é realmente o objetivo do nosso encontro. Enfatizar também que o Conselho realiza há alguns anos a campanha Um Toque que Salva, que é de prevenção do câncer de mama, e esse ano a gente se uniu ao movimento Pense Rosa, e estaremos aí na luta com todo mundo. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao presidente da CISC, que tem apoiado muito demais o trabalho e tem incluído o Conselho nas atividades da Associação Comercial. Isso tem ajudado muito no desenvolvimento do grupo. Agradecer o apoio e o trabalho das empreendedoras, das conselheiras que estão no grupo, porque são voluntárias e estão sempre junto com a gente para desenvolver qualquer atividade, tanto filantrópica ou mesmo para o aprimoramento da empreendedora. E queria fazer uma menção especial à ex-vereadora Diana Cury, que teve a feliz ideia de fazer essa lei em 2005 e que proporcionou hoje a nós a oportunidade de estar homenageando essas mulheres. Obrigada e boa noite. Com a palavra a professora doutora Helena Maria do Carmo Antunes, secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoal, representando o prefeito municipal Paulo Altomani. Vereador Marquinhos Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, senhora Diana Cury, ex-vereadora e autora da lei que permitiu a homenagem às 3 mulheres que estão aqui hoje, João Miller, representando o deputado federal Newton Lima, Alfredo Maffei Neto, presidente da CISC, Suzana Flores, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Nívia Célia Bonadio, presidente da Uniodonto, vereador Robson, está aí no canto, representando o Lobo Neto, presidente do CEPAM, e Vera Meira, gerente regional da Natura. Boa noite. As homenageadas desta noite: Sueli Aparecida Roque Sala, Wanda de Fátima de Souza e Neuza Ivete Bonadio. Aos seus familiares, aos demais presentes aqui, eu trago um cumprimento às homenageadas de hoje, em nome do prefeito municipal de São Carlos, Dr. Paulo Roberto Altomani, e de sua esposa, doutora Alice Altomani, que infelizmente não puderam comparecer, e me pediram que os representasse. Minhas palavras são curtas, mas eu gostaria de dizer o seguinte: ouvi da vereadora Laide uma história, acho que ela está onde? Está aí. Ouvi da vereadora Laide a história de vida dessas 3 mulheres que estão aqui. É muito assim estimulante, e
e nos traz uma grande alegria escutar como essas pessoas cresceram na vida, como foram buscar, como correram atrás de um sonho e nunca desistiram. Pela minha idade, eu presenciei a evolução do que ocorreu com a mulher na sociedade brasileira. Né? Eu vim para São Carlos em 1965, ingressei no curso de engenharia civil, única mulher da turma de muitos homens, né? E que na cidade era assim um objeto raro, né? Alguém assim meio que olhavam dizendo, mas como, né? E isso já se passaram 40 anos. Né? Então, nesses últimos anos, nesses últimos 30, 20 anos, né, é possível verificar como houve um ingresso da mulher na sociedade que labora, né, que trabalha, que tem o seu sonho, que pode realizar aquilo como uma atividade própria, individual. Né? Então, esses exemplos de vida merecem ser seguidos. Cumprimento novamente as três e muito sucesso daqui para frente, exatamente como foi até agora. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. O presidente desta casa, o vereador Marquinho Amaral, fará a entrega a Sueli Sala do título de Mulher Empreendedora do Ano. Este título contém os seguintes dizeres: o Poder Legislativo São Carlense outorga a senhora Sueli Aparecida Roque Sala, Sueli Sala Assessoria Cerimonial, o título de Mulher Empreendedora do Ano de 2013, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na área empresarial na cidade, eleita que foi ao recebimento desta honraria pelo Conselho da Mulher Empreendedora de São Carlos e pela Associação Comercial Industrial de São Carlos. 3 de outubro de 2013, Marquinho Amaral, presidente. Eu gostaria de convidar a vereadora Laíde, o vereador Bragato, o vereador Eduardo, o vereador Roselei e o vereador Rodson, que me acompanhassem na entrega da placa. Gostaria também de chamar a ex-vereadora, a autora da lei, vereadora Diana, que nos acompanhasse também na entrega. Aí está, Sueli Aparecida Roque Sala, Mulher Empreendedora do Ano de 2013. A homenageada recebe também flores em nome do Legislativo. Ok? Parabéns mais uma vez, obrigado. Na sequência, o presidente desta casa fará a entrega à homenageada Wanda de Fátima de Souza do título de Mulher Empreendedora Homenageada do Ano. Contém os seguintes dizeres: o Poder Legislativo São Carlense outorga a senhora Wanda de Fátima Souza Carrossel Modas o título de Mulher Empreendedora Homenageada do Ano de 2013, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na área empresarial nesta cidade, eleita que foi ao recebimento desta honraria pelo Conselho da Mulher Empreendedora de São Carlos e também pela Associação Comercial Industrial de São Carlos. 3 de outubro de 2013, Marquinho Amaral, presidente.
homenageada recebe também flores em nome do Legislativo. Ok, parabéns mais uma vez, homenageada Wanda. Ela retorna ao seu lugar e na sequência o vereador Marquinhos Amaral fará a entrega do título de mulher empreendedora emérita do ano a Nilza Ivete Bonadil, Colégio Mundinho Nosso. Poder Legislativo de São Carmense outorga a Nilza Ivete Bonadil o título de mulher empreendedora emérita do ano, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na área empresarial nesta cidade, eleita que foi ao recebimento dessa honraria pelo Conselho da Mulher Empreendedora de São Carlos e pela Associação Comercial Industrial de São Carlos. 3 de outubro de 2013, Marquinhos Amaral, presidente. Ela recebe também flores em nome do Legislativo. Em outro lugar, os caras levam também, nós levamos um pulinho no meio da plateia. Aí estão, portanto, as 3 homenageadas da noite: Sueli Aparecida Roque Sala, Wanda de Fátima de Souza e Nilza Ivete Bonadil. A professora Helena Maria do Carmo Antunes, secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoal, em nome do prefeito municipal Paulo Tomani, entregará à mulher empreendedora do ano, Sueli Sala, um cartão de prata que contém os seguintes dizeres: a Prefeitura Municipal de São Carlos parabeniza e homenageia a senhora Sueli Aparecida Roque Sala pelo merecido título de mulher empreendedora do ano, concedido pela Câmara Municipal de São Carlos, juntamente com o Conselho da Mulher Empreendedora e a Associação Comercial Industrial de São Carlos. 3 de outubro de 2013, Paulo Tomani, prefeito municipal. Da mesma forma, a secretária da Administração fará a entrega de um cartão de prata à mulher empreendedora homenageada do ano, contendo os seguintes dizeres: a Prefeitura Municipal de São Carlos parabeniza e homenageia a Wanda de Fátima de Souza Carrossel Modas pelo merecido título de mulher empreendedora homenageada do ano, concedido pela Câmara Municipal de São Carlos, juntamente com o Conselho da Mulher Empreendedora e a Associação Comercial Industrial de São Carlos. 3 de outubro de 2013, Paulo Tomani, prefeito municipal. A homenageada Nilza Ivete Bonadil também receberá da Prefeitura Municipal de São Carlos um cartão de prata, mulher empreendedora emérita do ano, concedido pela Câmara Municipal de São Carlos, pelo Conselho da Mulher Empreendedora e a Associação Comercial Industrial de São Carlos. 3 de outubro de 2013, Paulo Tomani, prefeito municipal. Os fotógrafos estão Na sequência, Alfredo Maffei Neto, presidente da Associação Comercial Industrial de São Carlos, entregará a Sueli Sala, mulher empreendedora do ano, uma placa contendo a seguinte inscrição: quem que é?
Ok, na sequência, a homenagem da Associação Comercial Industrial de São Carlos, que será prestada para Alfredo Mapeneto, seu presidente, mais a diretora Alessandra Bonadio, por favor, da Fonseca, e também a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Suzana Flores. Uma placa que contém esta inscrição: a Associação Comercial Industrial de São Carlos homenageia com carinho e orgulho Sueli Aparecida Roque Sala, mulher empreendedora do ano 2013, Alfredo Mapeneto, presidente. Ainda a Associação Comercial Industrial de São Carlos presta homenagens com uma placa de prata contendo os seguintes dizeres: a Associação Comercial Industrial de São Carlos homenageia com carinho e orgulho Wanda Fátima de Souza, mulher empreendedora homenageada do ano de 2013, Alfredo Mapeneto, presidente da Associação Comercial Industrial de São Carlos. O presidente da CISC, juntamente com sua diretora Alessandra Bonadio da Fonseca e também Suzana Flores, do Conselho da Mulher Empreendedora, prestarão homenagens a Neuza Ivete Bonadio, mulher empreendedora emérita do ano de 2013. Entregando uma placa de prata, assina Alfredo Mapeneto, presidente. Está mais uma vez a homenagem da Associação Comercial Industrial de São Carlos, Conselho da Mulher Empreendedora e uma de suas diretoras, Alessandra Bonadio da Fonseca. Na sequência, o Conselho da Mulher Empreendedora de São Carlos, através de sua presidente Suzana Flores, fará homenagem a Sueli Aparecida Roque Sala. Homenagem também em nome do Conselho da Mulher Empreendedora, a mulher empreendedora homenageada, Wanda Fátima de Souza. O Conselho da Mulher Empreendedora de São Carlos também homenageia Neuza Ivete Bonadio. Diana Couri, ex-presidente desta casa e autora da lei municipal que oficializou a homenagem às mulheres empreendedoras de São Carlos, receberá de Suzana Flores, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, uma homenagem também e uma lembrança por esta data. A vereadora Laíde das Graças Simões, também em nome do Legislativo, presta homenagens com flores a Diana Couri. Alessandra Bonadio Lopes da Fonseca, diretora da Associação Comercial Industrial de São Carlos, entregará flores a Sueli Aparecida
Roxala. Aí está, Alessandra em nome da CISC para Sueli Aparecida Roxala. Da mesma forma, a Associação Comercial fará homenagens à Wanda de Fátima de Souza, mulher empreendedora homenageada de 2013. A CISC homenageará também Neuza Ivete Bonadio, mulher empreendedora emérita. Em nome de toda a família, João Pedro, Maria Júlia e Maurício também prestarão uma homenagem a Neuza Bonadio. Aí está a homenagem da família a Neuza Bonadio. Por favor, Wanda de Fátima de Souza. Por favor. Também será homenageada pela sua família. Marcelo. Cíntia, por favor. Em nome da Carroção Modas, Ana Cláudia fará a entrega de flores à Wanda de Souza, mulher empreendedora homenageada. Parabéns mais uma vez, Wanda, por favor, Sueli Sala. Será homenageada também pelas suas filhas, Aline e Kelly. Com a palavra, a mulher empreendedora emérita do ano, Neuza Ivete Bonadio. Agora é o ano. Danilo, agora é o ano. Tá bom aqui?
Ai, ai. Gente do céu. Eu estou sem palavras. Bom, eu acho que, antes de mais nada, eu tenho que fazer agradecimentos. Agradecimento às autoridades presentes, às representadas, todos, indistintamente, um a um. Muito obrigada por esse carinho todo, por essa homenagem toda. Aos que vieram nos prestigiar, amigos de todas nós três, filhos, netos, muito obrigada. As minhas amigas homenageadas, muito obrigada por estar ao lado de vocês. A todos que estavam comigo nessa jornada, vocês viram que comprida, 73 anos na luta, né? Eu fazia, desmanchavam, eu fazia de novo, desmanchavam, eu fazia de novo, e vim correndo sem parar e sem ter medo de nada, enfrentando tudo. E hoje eu vejo com felicidade que a sociedade também viu tudo isso, também viu a minha corrida, né? A de São Silvestre. E a gente acaba ganhando, e ganhando muito, muito. Ninguém pode calcular o quanto a gente ganha. Os que foram citados na leitura, né, ficou a Fátima Pinheiro Fajã, que nós não colocamos, e que ela esteve a vida toda dela do meu lado. Morreu ao meu lado. A minha família, a minha raiz, o início de tudo. A minha mãe, que está ali sentada, a minha irmã, apesar das nossas brigas diárias, né, mamãe? Eu tenho uma mãe de 96 anos morando comigo. E me acompanhou a vida inteira. É a raiz, minha mãe, meu pai, minha irmã, eles são a raiz da minha história. Aos meus filhos, que são a razão da minha vida. Meu porto seguro. Minha zona de conforto. A você, Adriana. A você, Alessandra. E a você, Divanildo. Muito obrigada por vocês aceitarem a mim como mãe de vocês. Por tudo que vocês passam ao meu lado. Muito obrigada. Me desculpe pelas coisas que a gente acaba fazendo. Me desculpe, eu amo vocês acima de tudo. Vocês são tudo para mim. Aos meus netos, continuidade dos meus filhos, meus amores, carinho sem par. A vovó ama vocês, João Pedro, Maria Júlia e Maurício, mas ama muito mesmo. Vocês não saem do meu pensamento o tempo todo, a cada minuto da minha vida. Aos meus genros, pais e maridos extremosos, carinhosos, a quem eu amo e respeito. Muito obrigada. Aos meus funcionários que lutam comigo no dia a dia e dedicam uma parte de suas vidas ao seu ideal. Em especial, às crianças... Ai, precisava de um papel. Pedaço de papel, por favor, que eu chorei demais. As minhas crianças, ditas normais e com necessidades especiais, a elas, toda a glória deste momento que eu estou passando, pois sem elas, essa história não existiria. A elas eu dedico tudo, todos os espinhos, todas as rosas, todas as flores, todas as alegrias que eu tive. E agradecer a Deus de novo, por Ele permitir eu estar viva
para ver os meus alunos, aqueles que eram presos, que recebiam comida por uma portinha, aqueles que estavam presos nos pés da cama, hoje estão tocando em bandas, são atores, são atrizes. Hoje eles estão participando de Olimpíadas. Vocês imaginem, gente, a nossa criança, até então banida da sociedade, hoje participando de tudo isso. Vocês imaginem a minha alegria ao ver esse resultado. E eu acredito hoje, muito mais que antes, na frase: o meu caminho é o não caminho. É aquele que você tem que usar uma foice, machados, enxadas, e arrancando tudo que vem na frente e topando toda a parada. Então fala que mulher é vitoriosa. A mulher coloca acima de tudo o sentimento, a emoção. E não dá para não ter emoção com criança, gente. Não dá para não ter emoção com criança. Criança é a coisa mais linda do mundo. Eles mostram nos olhinhos dele. Então a gente fica logo perguntando: o que foi, meu amor? Seu olhinho está triste. Vem conversar com a tia. Aí vem um monte de coisa. Eles contam tanta coisa. E aquele momento é inesquecível. Cada minuto que eu passo com os meus alunos é inesquecível. E hoje que eu estou sendo homenageada, o que vocês acham que eu poderia falar? Eu sou viciada, eu tenho overdose por educação, por projetos, por propostas educacionais. Eu durmo, eu acordo de madrugada, eu vou escrever um projeto, eu levanto, faço uma poesia, porque eu preciso trabalhar com a criança e quero ela motivada, quero ela feliz participando da aula. E é só assim que ela participa, toda contente. Então, eu vou falar com vocês sobre educação. Eu vejo tantas coisas sendo ditas em nome da educação. Eu já vi tanta coisa sendo feita em nome da educação. Eu me lembro de uma proposta educacional que veio, que foi, deve ter sido em 1984, 82, por aí. Se chamava Escola Padrão. E para vocês verem como é difícil dizer o que significa educação, eles estavam quebrando granitos perfeitos que tinham nas escolas, salas de aula com um taco perfeito. Eles tiravam tudo para tornar a escola mais chique, em nome da educação. É o que muito preocupa a gente, para vocês que são pessoas que têm o poder na mão. Vamos pensar o que significa educação. Educação, eu costumo usar os 4 pilares da educação. Aprender a aprender. Engraçado, né? Aprender a aprender. Não é estranho? Então é isso. O que acontece? Nós nascemos, os nossos bebês nascem e a gente carrega no colo com orgulho, né? Oh, meu bebê! Meu bebê tem cabelo loiro, tem olho verde, tem olho azul. Ai, aquele bebê! De repente, a gente coloca o bichinho no chão. Começa a dar trabalho, porque ele começa a querer explorar, ir para lá e para cá. Nós não temos dúvida, catamos um chiqueirinho e metemos o bichinho lá dentro. Que ali ele não dá muito trabalho. Então, o que nós fazemos? Nós engessamos a criança. Então, uma coisa muito importante que é gostoso de se dizer: a verdade não se diz, a verdade não se conta, a verdade se encontra, a verdade se acha, a verdade se busca. E como nós podemos deixar uma criança buscar a verdade se ela está presa ali naquele chiqueirinho? Ou então numa sala de aula sentada 4 horas escutando o professor vomitar uma infinidade de conceitos, esquecendo dos valores. Então a criança, ela tem que ficar solta, ela tem que apalpar, ela tem que mexer. Isso que é aprender a aprender, é descobrir, é
é mexer na massa, é batalhar em cima daquilo, da própria vida, no meu corpo. Quem sou eu? Quem sou eu, gente? Nós estamos num momento da nossa vida que nem nós sabemos mais quem somos nós. Quem será que somos nós? A que será viemos? E a nossa criança precisa saber disso. Aí ela não precisa, sai daí, não vai daí, vem para cá. Então nós temos que pensar, olhar para a criança com olhos de criança, para entender o que ela faz, não é pequeno. Olhar para ela quando nós éramos crianças, deixar brincar, nós tínhamos quintais, eles não têm mais. Nós tínhamos rua, eles não têm mais. Nós tínhamos aqueles casarões, eles não têm mais. A criança foi a que foi mais roubada. E vai para as escolas, e o que acontece na escola? Tem aquele chão maravilhoso, aqueles brinquedos maravilhosos. E cadê a criança? A criança precisa de terra, a criança precisa de árvore, a criança precisa de horta, a criança precisa de bichinho. A criança precisa apalpar, a criança precisa pegar ovo no galinheiro e levar para a cozinha e fazer alguma coisa com aquele ovo. A criança precisa descobrir este mundão que nós entregamos a ela pronto. E ela precisa ir descobrindo a própria história e construindo o mundo dela. Ela precisa ter esse mundo junto a nós. E nós somos nada mais, nada menos do que a ponte para que ela consiga chegar onde ela precisa chegar. Aprender a aprender. Aprender a ser. Olha, gente, não existe nada que ensine melhor do que uma bela historinha e uma boa música. Vocês já viram criança cantando? Aí depois vocês podem ensinar história, geografia, ciências, matemática, tudo com aquela música. Então eu tenho duas historinhas que eu vou contar para vocês. Uma é do Léo Buscaglia e a outra é minha. A do Léo Buscaglia se chama A História de uma Folha. É que no outono as folhas caem. Só que tinha uma pequenininha lá em cima, no topo da árvore, presa num galinho, e não queria sair de lá de jeito nenhum. Não saía. Todas caíram e ela ficou lá em cima, não queria sair. Até que num determinado momento não tinha mais jeito, né? Veio uma ventania e derrubou. E quando ela veio caindo, naquele pedaço, naquela viagem que ela fez de lá de cima até no chão, ela veio se deslumbrando com aquilo que ela estava vendo e que ela nunca tinha percebido. Ela viu o tamanho da árvore onde ela viveu tanto tempo. Ela viu árvores pequenas, ela viu passarinhos, ninhos de passarinhos que estavam na árvore. Ela viu outros animais, ela viu as plantas todas coloridas, flores e mais flores, e se encantou com essa viagem. Até que ela chegou lá na raiz da planta onde ela morou. E ali estavam todas as amigas dela, já colocadas ali no lugar. E ela se juntou a elas todas. E percebeu que lá do fundo estava nascendo um broto maravilhoso. E ela percebeu que ela ia fazer parte do humus que estava fazendo aquela plantinha renascer. Era uma nova vida que estava acontecendo ali. Isto explica para a criança que a morte não significa nada. Que a morte é uma renovação, é um recomeço, é uma nova vida. Aí nós vamos contar para a criança. Onde estava aquela árvore, em que lugar, numa fazenda, onde ficava aquela fazenda? Quantas folhas será que tinha naquela árvore? Vamos achar uma árvore e contar as folhas. Vamos contar a história dessa árvore. Vamos recontar a história dessa folha. E aí você trabalha uma infinidade de coisas com as crianças. E a minha história é a história dos bichinhos da floresta. Eles resolveram sair para passear, aproveitar o ar puro da manhã. E o coelhinho foi encontrando com o passarinho, e foi encontrando com a tartaruga, e foi encontrando com um macaco, foi encontrando o tatu. Enfim, a bicharada se animou. E todo mundo andando e contando a sua história. Ai, eu moro num ninho, lá em cima de uma árvore maravilhosa. Ai, eu moro numa toca, dizia o tatu. Ai, eu moro na manjedoura, dizia o cavalo. Ai, eu moro no galinheiro, dizia a galinha. E toda a bicharada entusiasmada conversando. E se eles
viram uma pobrezinha de uma minhoca atravessando correndo a estrada. Aí ele, comadre minhoca, espera aí, não corra tanto não, fica aí um pouquinho, que eu quero falar com você, todos nós queremos falar com você. Onde você mora? Porque nós estamos contando a história da nossa casa. E você? Eu moro debaixo da terra. Debaixo da terra? Mas que coisa mais chata morar embaixo da terra. Que escuridão. Aí ela falou assim, eu moro embaixo da terra. Eu vou cavando, eu vou fofando a terra. E vou deixando a terra mais fértil, mais fofa. Vocês nunca ouviram falar que terra que tem minhoca é terra fértil? Os pescadores sabem disso, né? Terra que tem minhoca é terra fértil. Aí eles falaram, não, mas morar nessa escuridão não. Aí ela disse o seguinte, eu gostaria de saber qual de vocês viu o sol nascer e transformar a água do rio em todas as cores mais lindas que vocês podem imaginar. Vermelho, amarelo. Vocês já viram? Um olhou para o outro olhou para um, ninguém nunca tinha visto. E vocês já viram a lua nascendo? Com aquela luz prateada, prateando todas as folhas das árvores, a floresta fica prateada com a luz da lua. Vocês já viram? Um olhou para o outro olhou para um, ninguém nunca tinha visto. Então ela disse, pois é, vocês é que moram no escuro. Vocês é que fecham os olhos para tudo que Deus nos dá gratuitamente. Tá? E quanto tempo faz que nós não vemos isso tudo? Quanto tempo faz que nós não nos deslumbramos com o sorriso de uma criança? Quanto tempo faz que nós não nos deslumbramos com uma flor, com um beija-flor, com a alegria de uma criança? Então, gente, isto é aprender a ser, a olhar para o outro, a olhar para a nossa família, para os nossos filhos, a olhar as flores no campo, o sol, a lua, a olhar os nossos amigos. Então, isso é aprender a ser humano. Ser humano. Nós temos que ser diferenciados dos outros. Afinal, nós somos os animais racionais, não? Nós somos criados como a maior criação da Terra. Que gostoso, não? E nós precisamos, eu estou falando para vocês, mas eu estou ouvindo o que eu estou falando. Estou falando para mim também, que falta tempo para fazer um montão de coisa. Agora é o aprender a ter. Eu me lembro, gente, está aí a mamãe para falar, minha irmã, quando nós ganhávamos presente? Vestido novo, sapato novo, no Natal. Quando muito no aniversário. E nós dávamos um valor enorme para aquilo. Nós esperávamos esse dia como se espera o ar que se respira. No Natal eu via até os pezinhos do menino Jesus no chão, deixando o meu presente na árvore de Natal. E hoje as nossas crianças têm presentes a todo momento. Elas ganham tudo, de todos. Às vezes a gente diz para as crianças assim, meu amor, faz o seguinte, fica um pouco mais bonzinho, para o coelhinho chegar. Falou, como que vamos fazer? O coelhinho vai olhar para você e falar, não vou dar o ovo de Páscoa para você não. Está muito danado. O coelhinho não me dá, minha avó me dá. O coelhinho não me dá, minha mãe me dá. Então falta aquele ter com gosto. Aquele ter que acaba se misturando com o ser. E depois nós queremos que a nossa criança tenha um comportamento adequado, que seja amável, que seja querida, que seja delicada. Se nós mesmos estamos dando o exemplo de todas as coisas que a gente não gostaria que fosse assim. Então, o que a gente precisa? Resgatar todos os valores que estão perdidos no tempo. Resgatar a felicidade, gente. Hoje em dia a gente precisa pagar para dar risada. E é tão gostoso rir, né? É tão gostoso. E a gente pede para a criança trazer de casa o recibo de luz, o recibo de água,
para a gente comparar de um mês para o outro o que foi que o papai, a mamãe e ela economizaram em casa. E aí eles levam todos contentes, né? Porque conseguiram economizar. Fizeram em casa um trabalho maravilhoso. Começaram a dar valor para a água que sai da torneira, né? Começaram a dar valor para a água que sai do chuveiro, para o chuveiro com aguinha quente, sabendo que o papai e a mamãe estão pagando por tudo aquilo que ela está recebendo com todo o amor do mundo. Aprender a conviver. A gente faz roda de conversa com as crianças para discutir o comportamento dos homens, o comportamento do ser humano. Então, como que foi o dia de hoje? Como é que foi a semana? Ah, tia, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos... De bom, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E de ruim, o que será que a gente fez? Olha o aprender aí. Ah, tia, eu acho que essa semana eu aprontei. Aprontou? O que você aprontou? Ah, eu aprontei. Aprontei um pouco. Fiz isso, fiz aquilo. E cada um vai contando o que fez de bom e o que fez de ruim. Então a gente fala sobre a raiva, sobre o ódio, sobre a paciência, sobre a luxúria, sobre a avareza, sobre a ganância e sobre a guerra. Nós conversamos sobre a guerra. E as crianças falaram que a guerra, a grande maioria das vezes acontece porque uns querem muito e outros têm pouco. Então eu perguntei a eles o seguinte: será que aqui no mundinho nosso tem guerra? Não, imagina, tia, aqui no mundinho nosso não. Falei, como não? De repente no nosso coraçãozinho não vai começando a dar uma raiva no nosso amiguinho. Ah, porque ele não me emprestou a borracha, ah, porque ele tem lápis de cor que eu não tenho, ah, porque tem isso, porque tem aquilo. Ah, tia, mas isso daí é guerra? É. A guerra começa assim, pequenininha no coração de alguém. E vai aumentando, 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 até a destruição de quase o mundo inteiro. Por isso nós precisamos controlar a nossa raiva, o nosso ódio. Não que a gente não tenha, a gente tem raiva. A gente vivencia o ódio, a gente vivencia a tristeza, a avareza, a luxúria. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos, para que nós possamos transformar esses sentimentos, amenizar esses sentimentos, para diminuir a guerra. Então nós estamos trabalhando com o aprender a conviver, a aceitar o outro, a entender o outro, logo a nos entender também, através do outro. Para conquistarmos essa sociedade humana e garantir um mundo melhor, precisamos começar por cada um de nós. Pois a natureza não precisa de nós. Eu acho engraçado. Gente, vamos fazer isso para proteger a natureza. Gente, vamos fazer aquilo para proteger a natureza. A natureza não está nem aí com você. Você tem que proteger a natureza porque você precisa da natureza. Sem ela você não é nada. Inverte essa situação. Você tem que pensar em você, porque a natureza se reconstrói. Olha um lugar queimado depois de um mês, 2 meses. As plantas estão nascendo, novos bichinhos estão nascendo e ela vai se reconstruindo. E nós estamos com pecado na alma, com a tristeza por ter feito tudo aquilo e uma natureza se refazendo para cada um de nós de novo. E a minha avó dizia, a natureza, ela se vinga. Ela se vinga de você. Por que ela se vinga? Porque ela cansa de ver tanta coisa errada que a gente vai fazendo. Então nós temos que mudar o nosso olhar. Nós temos o olhar e os ouvidos muito viciados. Viciados em tantas coisas que a gente ouve a cada dia, a cada momento. Então nós temos que voltar o nosso olhar para aquele olhar gostoso de ser humano, aquele olhar gostoso que nós temos, que nós recebemos de presente de Deus. Olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa mãe, olhar para os nossos amigos, para os nossos companheiros, para os nossos funcionários, com um olhar de amor. E para isso, nossa criança deve ser preservada e motivada a buscar o conhecimento através. Eu digo o seguinte: leiam
leiam, leiam, leiam. A leitura é tudo, gente. Motivar a criança para a leitura, você não precisa fazer mais nada. Deixa a bichinha que ela vai embora. Ela vai descobrindo as coisas, vai adquirindo conhecimento e vai melhorando cada dia mais. E vai fazendo com que tudo ao seu redor melhore. Tenham pilhas e mais pilhas de livros e leiam. É essa mensagem que eu quero deixar. Muito obrigada por vocês terem ouvido com paciência. Muito obrigada por terem vindo. E muito obrigada por deixarem que eu deixasse uma mensagem minha aqui. Obrigada. Com a palavra, Wanda de Fátima de Souza, mulher empreendedora homenageada do ano. Boa noite, agradeço a todos vocês da Câmara. Eu me senti assim hoje muito honrada por ser homenageada por vocês. Fiquei muito feliz assim, me senti muito honrada. E assim, depois de ouvir e aprender tantas coisas importantes que a minha amiga disse, fica pouco aqui para mim dizer para vocês. E também não preparei assim um discurso, porque nem sabia que eu ia ser convidada. Mas vou dizer algumas coisas assim, que está dentro do meu coração. Eu comecei a lembrar alguma coisa até da minha infância. Essa homenagem me fez voltar alguns anos atrás e lembrar da minha infância, né? Porque, assim, no dia a dia meu, eu só penso em trabalhar e servir bem os clientes. Ele entrou, eu não penso no meu lucro que vou ter, o que eu vou vender para ele, eu penso em servi-lo bem. Eu quero que quando ele vira as costas e vai embora, assim, satisfeito, falo, nossa, foi muito bom vir aqui, eu acertei, era isso que eu precisava. Então eu penso muito nisso, às vezes até esqueço mesmo das minhas coisas. Mas hoje fiquei lembrando assim da minha infância, né? Quando, com 9 anos, perdi meu pai e nós ficamos em 8 irmãos. Todos pequenininhos, eles estão todos aqui, os meus irmãos, meus 7 irmãos estão aí. O mais velho, acho que tinha seus 16, e minha mãe, assim que perdi meu pai, logo minha mãe foi internada, ficou doente. Nós ficamos tudo em casa, pagando aluguel, numa casa de tábua, e sem nada para comer. O pai morreu, a mãe foi para o hospital, ficamos ali. Assim, à mercê de alguma coisa que eu me lembro. Algum vizinho levava um pãozinho, alguma coisa. Mas eu já pensava, mas se a gente vender alguma coisa, a gente ganha dinheiro. Eu pensava, dinheiro compra comida. Eu sempre pensava isso. Daí, quando a minha mãe veio, ela sim que foi uma guerreira. Eu senti a presença dela hoje, ela já se foi, né? Está em outro mundo, mas eu senti muito a presença dela. E eu estou aqui hoje, assim, graças à minha mãe, porque com essa idade, menos que isso, minha mãe já pôs a gente trabalhar. Ela escolhia a dedo as melhores famílias de São Carlos. Eu estive até lembrando hoje dos meus patrões. E minha mãe colocava a gente lá trabalhar. E ela falava, vocês não precisam pagar ela, é porque ela precisa aprender a trabalhar. Em troca dela não brincar na rua e ter o que comer, ela vai trabalhar aqui com a senhora. E a gente aprendia a trabalhar. Me lembro que com menos de 9 anos, tinha uma patroa, ela gostava de, assim, chamar a atenção, né, do marido, ela queria um pouquinho mais de carinho, ela falava assim, hoje eu vou ficar doente. Aí ela ficava deitadinha, estou com depressão, não vou fazer, não vou comer, não vou fazer comida. E ele era gerente do Banespa, chamava seu Afonso. Aí eu pensava, eu era muito menina, mas eu pensava, mas ele vai chegar, não tem comida, não tem almoço, e para mim também, estou com fome. Aí eu ia e fazia arroz, feijão, tudo aquela comida boa, fritava ovo, inventava lá. E ela lá na cama, daqui a pouco ela sentiu o cheiro, nossa, tem comida, ai, estou melhorando, ai, estou boa. E eu aprendi muito com ela também, porque eu pensava, nossa, né? Me lembro de um óculos de sol branco, que ela ficou uma semana doente, porque ela queria aquele óculos de sol branco.
e não comia, ficava depressiva. Aí eu falava, ela fica doente sem comer, porque ela quer um óculos, mas eu vou ficar sem? Não, vou fazer comida. E fazia, né, fazia almoço, tudo. Aí ele chegava, falava, nossa, mas a Anice está doente e tem almoço? Ah, tem, eu fiz. Aí todo mundo almoçava. E o trabalho, assim que a minha mãe ensinou, todos nós, meus irmãos, todos trabalhar para vencer, né? Minha mãe falava, não, todos vocês vão vencer na vida, ninguém vai ficar nessa pobreza que nós estamos, não. E ela acertou, meus irmãos, todos venceram os obstáculos da vida, assim, atingimos nossos objetivos, nós temos conforto. E me lembrei até de quando a gente era criança, os vicentinos, se tiver alguém aqui que conhece, às vezes cediam uma cesta básica, mas por uma família de 9 pessoas, mas uma cesta básica matava a fome da gente, era uma por mês, mas ajudava bastante. E um dia desses eu cheguei na minha loja assim, aí eu vi assim uma fila de cesta básica, tinha umas 20, né, que eu ia doar. Daí eu olhei e falei, meu Deus, como Deus é grande, né? Uma vez quantas vezes eu dependia de uma cesta para sobreviver, agora eu consigo doar 20 cestas ou mais para os pobres e não faz falta, né? Que bom, né? Meu filho já tinha ido, providenciar, estava tudo lá só para as pessoas virem buscar e entregar. Aí eu falo assim para vocês, eu deixo essa mensagem, eu acho que o trabalho e o entusiasmo e a vontade de vencer, vou vencer, eu acho que a gente chega lá. Me lembro quando eu estava grávida, numa segunda gravidez minha, que eu perdi também, acho que por conta de tanto sofrer, não tinha assim 50 centavos para pegar um ônibus. Às vezes uma vez eu falei assim, eu vou achar uma moeda e vou achar um dinheiro, vou pagar o ônibus e não vou a pé. E achei mesmo. Dei 3 passos, catei o dinheiro do chão e peguei o ônibus, porque estava grávida, gorda. Aí hoje eu penso, nossa, agora eu chego no posto e falo, enche o tanque que eu não tenho tempo para vir por 30, 40, 50. Fala, enche tudo aí. Aí eu sempre agradeço a Deus, em primeiro lugar Deus que me dá saúde e me ajuda, porque eu não estudei como que eu venci, porque eu me sinto que eu venci, pelo que a gente foi na infância. Eu agradeço a minha equipe de trabalho, que as meninas, elas são muito ótimas, atendem muito bem os meus clientes. A Cíntia e o Marcelo, que também me ajudam muito na loja. Agradeço a todos os meus irmãos que estão aqui. E é isso só. Tá? Obrigada. Com a palavra, Sueli Aparecida Roxala, mulher empreendedora do ano. Bom, eu não tenho muito o que falar. O que eu quero mais dizer é sobre minha história de vida. Todos aqui já ouviram, né? Eu sempre encontrei muitas pessoas boas na minha vida para me ajudarem. E eu quero fazer uma ressalta aqui que não foi falado na minha história de vida, 2 pessoas que me ajudaram muito nos estudos das minhas filhas, que é a Sueli da Silva, que está aqui, o esposo dela, Dionísio da Silva, não está, mas trabalhei com eles há quase 15 anos e sempre me ajudaram muito. Os estudos das minhas filhas me ajudaram, e todos os livros que eu lia também foram eles que me deram. Então, o que eu quero mais fazer hoje é agradecimentos. Quero agradecer minhas filhas que estão aqui, a Aline e a Kelly, meus 2 genros, o Alexandre e o Rafael. A todas as meninas da Natura que estão aqui, minhas outras amigas também. Quero agradecer a Suzana, do Conselho da Mulher Empreendedora, que me acolheu muito bem também no Conselho. Agradecer a Vera, também a gerente da Natura, que eu trabalho com ela também, e sempre me acolheu muito bem. Agradecer a todos que estão aqui, ao presidente da Câmara, ao presidente da CISC. Obrigada a todos. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Marquinho Amaral.
Queria agradecer imensamente a presença de todos, das nossas autoridades, o meu querido amigo, o vereador, ex-presidente desta casa, quem eu tive o prazer de votar e não ter me arrependido do voto, quando ele foi candidato a presidente aqui da Câmara e realizou um excelente trabalho, ex-vereador João Miller, que representa nesse ato o nosso deputado, o deputado da cidade de São Carlos, o deputado Newton Lima. Quero agradecer a sua presença, agradecer a presença da doutora Helena, que representa o nosso prefeito municipal, Paulo Otomani, pessoa que eu aprendi a admirar e a gostar, doutora Helena, uma pessoa muito competente, que tem realizado um excelente trabalho à frente da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal. Cumprimentar o Alfredo Maffei Neto, presidente da CISC, a Suzana Flores, que junto com a Diana é a grande responsável por esta noite, foram as grandes idealizadoras desta lei. Cumprimentar a Diana, que muito nos honra com sua presença. É a primeira vez que eu, estando presidente da Câmara, que ela vem a esta casa. Quero que retorne sempre, porque você sabe do carinho que eu tenho por você. A Nívia Célia Bonadil Coelho, que está sempre aqui nos prestigiando as sessões. A Vera Meira, cumprimentá-la, nossa representante da Natura aqui. O vereador Rodson, que representa o nosso sempre deputado Lobo Neto, que está em São Paulo e não pôde estar presente. Os nossos vereadores, vereador Laide, vereador Bragato, vereador Eduardo, vereador Roselei, o vereador Rodson, que eu já falei. Agradecer a presença indistintamente de todos que aqui estão, dos funcionários da casa que até esse horário estão trabalhando, e dizer que a Câmara Municipal se sente muito orgulhosa de realizar uma solenidade com um tamanho significado como esta. Nós vimos que são 3 pessoas distintas, 3 pessoas com suas histórias, mas tem uma coisa que é comum nas 3 histórias: o trabalho, a luta e a perseverança. Então nós hoje, além de fazer essa homenagem, eu tenho certeza que nós saímos desta casa engrandecidos por aquilo que nós aprendemos com cada história de vida das nossas 3 simpáticas homenageadas. Eu quero, em nome dos senhores vereadores, agradecer a oportunidade de poder, numa solenidade como esta, presidir esta Casa de Leis e dizer que a Câmara está de portas abertas para a população, porque aqui é e sempre será, eu tenho certeza absoluta, a caixa de ressonância dos problemas da população. Boa noite a todos, declaro encerrada a presente sessão, antes comunicando que as nossas homenageadas receberão os cumprimentos aqui na sala da presidência.